Você já percebeu como é fácil enxergar o orgulho nos outros, mas tão difícil reconhecer em nós mesmos? Estamos na lição de sábado, dia 11 de abril, lição de número 3 com o tema Orgulho e Humildade. E o texto para memorizar encontra-se em Lucas capítulo 14, verso 11, que diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Esse verso nos mostra um princípio espiritual muito claro. No reino de Deus, as posições são invertidas. Quem busca se colocar acima dos outros, quem vive para aparecer, para provar que é melhor, acaba sendo humilhado. Mas aquele que reconhece suas limitações, que depende de Deus, que se coloca com humildade, esse é exaltado por ele. A própria lição começa mostrando uma realidade que todos nós conhecemos. Pessoas com o ego inflado, que acham que nunca estão erradas, que não aceitam conselhos e vivem em conflito e que gostam de diminuir os outros. Bom, é fácil pensar em alguém assim, mas a lição faz uma pergunta mais profunda. E quanto a nós? Quando apontamos o erro dos outros e ignoramos o orgulho dentro de nós, estamos nos enganando. O texto mostra que todos nós lutamos contra o orgulho. Muitas vezes queremos parecer melhores, mais capazes, mais importantes, porque no fundo existe um desejo de provar valor. Mas a verdade é que não precisamos provar nada. Já temos valor porque fomos criados por Deus e Cristo morreu por nós. O desenho da lição, a ilustração da lição, mostra isso de forma simples. Alguém que se coloca em posição elevada se exaltando e outro que está em posição mais baixa em atitude de humildade. Aos olhos humanos, um parece maior, mas aos olhos de Deus, é a humildade que tem valor. E é exatamente isso que vamos aprofundar ao longo da semana. Vamos estudar como o orgulho pode aprisionar pessoas, a importância de conhecer a si mesmo, reconhecer os próprios pecados, aprender com a humildade, por exemplo, de Moisés e entender qual é o pecado mais ofensivo diante de Deus. Agora pegue sua lição e vamos anotar as duas principais frases da lição de sábado, dia 11 de abril. A primeira frase é: quando apontamos o dedo para os outros e negamos a presença do orgulho em nossa própria vida, acabamos enganando a nós mesmos. Essa frase nos confronta diretamente, porque mostra que o maior perigo não é apenas o orgulho dos outros, mas o nosso. Muitas vezes enxergamos com facilidade o erro alheio, mas temos dificuldade de reconhecer o que precisa ser transformado dentro de nós. A segunda frase é: alguém já disse que o orgulho nasce do desejo de provar que temos valor, mas a verdade é que não precisamos disso. Somos valiosos porque fomos criados por Deus e Cristo morreu por nós. Aqui a lição nos traz uma verdade libertadora. Não precisamos provar nada para ninguém. Nosso valor não vem do que fazemos ou mostramos, mas do fato de termos sido criados por Deus e redimidos por Cristo. Essa lição é muito importante, portanto, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas. E se o maior problema da sua vida hoje não for o que está acontecendo ao redor, mas aquilo que está crescendo silenciosamente dentro do seu coração. Estamos na lição de domingo, 12 de abril, com o tema aprisionados pelo orgulho. A lição nos mostra que o orgulho não é apenas uma atitude visível. É um sentimento perigoso que não pode ser confiado. Foi assim que tudo começou no céu. Lúcifer, mesmo estando na presença de Deus, permitiu que pensamentos de exaltação própria tomassem conta do seu coração. Ele quis ser maior, quis ocupar um lugar que não era dele. E foi exatamente isso que deu início ao grande conflito. Quando vamos para 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, encontramos 3 raízes do orgulho: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Isso significa viver para si mesmo, desejar tudo o que vê e acreditar que não precisa de Deus. O orgulho é isso, colocar o eu no centro e tirar Deus do trono.
Mas a lição deixa algo muito claro: nada que temos vem de nós. Nossas capacidades, nossas conquistas e até as coisas que podem nos levar ao orgulho, tudo vem de Deus. O problema começa quando esquecemos disso e passamos a viver como se fôssemos a fonte. E o orgulho, ele tem consequências. Ele destrói relacionamentos, ele afasta as pessoas e, pior ainda, nos afasta de Deus. Porque um coração cheio de si mesmo não tem espaço para Deus agir. Então o apelo de hoje ele é direto. Pare e se examine. Existe orgulho no seu coração? Existe autossuficiência? Existe dificuldade de reconhecer que tudo vem de Deus? Se existe, hoje é o dia de se humilhar diante dele. Reconhecer que sem Deus você não é nada. E permitir que ele transforme o seu coração. Porque quem se humilha diante de Deus, esse, aí sim, será exaltado por ele. Agora vamos às 3 frases da lição de domingo, dia 12 de abril. Aprisionados pelo orgulho. A primeira frase é: o orgulho é a sensação de que somos melhores ou mais importantes do que os outros. De fato, o orgulho é um sentimento e não podemos nem devemos confiar nele. Essa frase nos alerta que o orgulho começa dentro de nós como um sentimento enganoso. Nem tudo o que sentimos é verdade e confiar nesse sentimento pode nos afastar da realidade de Deus. A segunda frase é: como resultado disso, o mundo tem sofrido as consequências do pecado desde o momento em que Satanás plantou dúvidas na mente de Adão e Eva e os levou a amar a si mesmos e a confiar mais no eu do que em Deus. Aqui vemos a raiz do problema. O orgulho nasceu quando o ser humano decidiu confiar mais em si do que em Deus. E até hoje, todas as consequências do pecado vêm dessa mesma escolha. A terceira frase é: também não é orgulho reconhecer que temos a presença de Deus em nossa vida e vivemos com um propósito claro. O problema começa quando deixamos de atribuir a Deus a glória por tudo o que Ele realiza em nossa vida. Essa frase traz equilíbrio. Não é pecado reconhecer bênçãos e propósito. O erro está em tomar para si a glória que pertence a Deus. A humildade verdadeira reconhece: tudo vem dele. Você já se comparou com alguém e pensou: eu sou melhor que essa pessoa? Estamos na lição de segunda-feira, dia 13 de abril, com o tema Conheça a si mesmo. E a lição nos apresenta uma cena muito forte. 2 homens vão ao templo para orar. Um, respeitado, ora em voz alta agradecendo a Deus por ser bom. E o outro, quebrantado, reconhece seus pecados e pede misericórdia. E Jesus deixa bem claro: quem saiu justificado não foi o que se exaltava, mas o que se humilhava. A lição nos ensina algo muito importante. É fácil exaltar a nós mesmos. Às vezes fazemos isso de forma sutil, querendo mostrar nossas qualidades, nossas conquistas, nossa bondade. Mas aos olhos de Deus, isso não tem valor. Porque no reino de Deus a lógica é diferente. Todo aquele que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Outro ponto muito forte da lição é que só conseguimos nos conhecer de verdade quando olhamos para Cristo. Quanto mais nos aproximamos dele, mais percebemos nossa real condição, nossa necessidade de perdão, nossa dependência total da graça. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Não uma aparência de justiça, mas um coração sincero que reconhece seus pecados. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, o orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima dele. Por isso, a aplicação para hoje ela é muito clara. Pare de se comparar com os outros e comece a olhar para Cristo. Reconheça quem você realmente é diante de Deus e busque um coração humilde. Ore pedindo isso, peça: Senhor,
mostra quem eu realmente sou e transforma o meu coração, porque só quem se humilha diante de Deus pode ser verdadeiramente exaltado por Ele. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de segunda-feira, dia 13 de abril. A primeira frase é muito fácil cair na tentação de querer se engrandecer. Às vezes isso se torna quase automático e queremos que os outros saibam das nossas conquistas e qualidades. Essa frase mostra como o orgulho pode ser sutil. Muitas vezes nem percebemos, mas já estamos buscando reconhecimento, querendo aparecer e provar valor diante dos outros. A segunda frase quando reconhecemos nossa real condição de pecadores e nossa profunda necessidade de Cristo, podemos nos aproximar dele com a certeza da promessa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui está o caminho da transformação. Quando reconhecemos quem realmente somos, deixamos o orgulho de lado e encontramos em Cristo perdão, graça e restauração. A terceira frase o que Deus pensa do orgulho? A Bíblia não poderia ser mais clara. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa frase é direta e forte. O orgulho nos coloca contra Deus, enquanto a humildade nos coloca na posição de receber a graça dele. Se essa lição falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Você abriria mão de riqueza, sucesso e uma vida confortável para sofrer por causa de Deus? Estamos na lição de terça-feira, 14 de abril, cujo tema é Moisés, servo humilde. E a lição nos apresenta uma escolha impressionante. Moisés tinha tudo: poder, conhecimento, posição no Egito, mas decidiu abandonar tudo isso para seguir o chamado de Deus. A Bíblia mostra que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Isso revela um ponto muito forte. Moisés não estava olhando para o presente, mas para a eternidade. Outro detalhe muito importante é que, mesmo sendo poderoso, Moisés precisou ser transformado. Depois de agir de forma impulsiva, ele passou 40 anos no deserto sendo moldado por Deus. E ali, longe da fama e do poder, Deus ensinou a ele a verdadeira liderança, a humildade. E o mais impressionante é que a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais humilde da terra. Ou seja, Deus pegou alguém cheio de potencial humano e o transformou em alguém totalmente dependente dele. Você já precisou abrir mão de algo importante para seguir o chamado de Deus? Deixa aqui nos comentários. Eu gostaria muito de ler o seu testemunho. Agora vamos para a aplicação. Muitas vezes queremos crescer, aparecer, conquistar, mas Deus está mais interessado em formar o nosso caráter do que em nos dar posição. Então, a pergunta é: você está disposto a abrir mão do seu orgulho e confiar no plano de Deus, mesmo que isso signifique um caminho mais difícil? Hoje, peça a Deus um coração humilde, porque não é o orgulho que nos leva longe, é a humildade que nos aproxima de Deus e nos coloca no centro da vontade dele. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de terça-feira, dia 14 de abril. A primeira frase é: a humildade demonstrada por Moisés nas últimas décadas de sua vida é realmente impressionante, especialmente quando nos lembramos do homem poderoso que ele foi e de onde veio. Isso mostra que ninguém nasce humilde, mas pode ser transformado por Deus. Moisés saiu de uma posição de poder para uma vida de dependência total do Senhor. Agora me conte aqui nos comentários da história de Moisés, qual é o aspecto mais marcante para você? Quero ler o seu comentário. A segunda frase é: diante da eternidade, o poder e as riquezas de uma possível vida no Egito?
perderam todo o brilho. Moisés foi chamado por Deus de maneira muito clara e decidiu aceitar esse chamado. Aqui aprendemos que quando olhamos para a eternidade, aquilo que parece grande neste mundo perde o valor. O chamado de Deus sempre será maior do que qualquer conquista terrena. A terceira frase é: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Moisés, um dos maiores profetas e líderes da Bíblia, é lembrado por sua humildade e mansidão. Isso é impressionante porque mostra que a verdadeira grandeza não está na força ou no poder, mas em um coração humilde diante de Deus. Se essa lição falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Você pode estar andando com Jesus e ainda assim estar perdido dentro de si mesmo. Estamos na lição de quarta-feira, dia 15 de abril, com o tema O Pecado Mais Ofensivo. Imagine a cena, os discípulos vivendo ao lado de Cristo, aprendendo diretamente do Mestre, vendo milagres, ouvindo ensinamentos e mesmo assim discutindo entre si quem era o maior. Isso revela algo profundo sobre a natureza humana. Não importa o quanto estamos perto das coisas de Deus, se o nosso coração não for transformado, o orgulho continua dominando. Em Lucas, capítulo 22, nos versos 24 a 27, Jesus responde de forma surpreendente: a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Enquanto o mundo ensina que ser grande é estar acima dos outros, Jesus ensina que ser grande é se colocar abaixo e viver para abençoar. E aqui está o ponto mais forte da lição. O orgulho é considerado o pecado mais ofensivo a Deus, porque ele nos impede de reconhecer a nossa real condição. Ele nos cega, faz com que a gente se ache suficiente quando na verdade estamos distante de Deus. E o mais perigoso é que muitas vezes nem percebemos isso. Agora me diga uma coisa com sinceridade: em quais áreas da sua vida o orgulho ainda está dominando sem você perceber? Comente aqui, deixa aqui nos comentários, eu quero muito ler sua resposta. Bom, a lição nos chama a algo profundo hoje. Parar, olhar para dentro e reconhecer que sozinho não conseguimos vencer esse pecado. Só Deus pode arrancar o orgulho do nosso coração. Por isso, o apelo é claro: não adie isso. Ore agora, entregue seu coração a Deus e peça para Ele moldar você, porque enquanto o orgulho estiver presente, ele será uma barreira entre você e o céu. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quarta-feira, dia 15 de abril. A primeira frase é: seria natural imaginar que, depois de tanto tempo ao lado de Jesus, os discípulos jamais levantariam uma discussão como essa. Mas não foi o que aconteceu. Isso nos mostra que estar perto das coisas de Deus não garante transformação. Podemos ouvir, ver e participar, mas se o coração não for trabalhado, continuamos os mesmos por dentro. Agora me conte aqui nos comentários, entre os discípulos de Jesus, qual você acha que mais se destacou nessa questão do orgulho, mas que também foi transformado por Cristo? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito ler a sua opinião. A segunda frase é: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, esse é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Aqui está um alerta muito sério. O orgulho é perigoso porque nos impede de reconhecer que precisamos de ajuda. Ele fecha o coração para Deus e dificulta qualquer mudança verdadeira. A terceira frase é: quando nos tornamos autossuficientes, evitamos olhar para dentro de nós mesmos. Afinal, o orgulho já assumiu o controle. Isso revela o quanto o orgulho é sutil.
ele nos faz parar de nos examinar, de reconhecer erros e de buscar transformação, criando uma falsa sensação de que está tudo bem. Se essa lição falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Você já parou para realmente contemplar Jesus? Ou apenas só conhece sobre ele? Estamos na lição de quinta-feira, dia 16 de abril, com o tema Contemple-o. Olha só, Jesus deixa uma das declarações mais impactantes lá em Lucas capítulo 22, verso 17. Ele, sendo o Senhor, se coloca como servo. Enquanto os discípulos discutiam quem era o maior, Cristo mostrava na prática que a verdadeira grandeza está em servir. Isso muda completamente a lógica humana. A lição nos leva a um ponto ainda mais profundo. Quando olhamos para Jesus, de verdade, algo acontece dentro de nós. Filipenses capítulo 2 nos mostra que ele se esvaziou, ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso significa que não estamos apenas diante de um exemplo, mas diante de um sacrifício incomparável. E aqui está o ponto central. Quando contemplamos Cristo, o nosso eu perde a força. A nossa suposta grandeza desaparece e nós começamos a enxergar quem realmente somos. Pecadores, dependentes, necessitados da graça de Deus. O problema é que muitas vezes conhecemos sobre Jesus, mas não paramos para contemplá-lo. E sem contemplação não há transformação. Agora me diz uma coisa aqui nos comentários. Você tem realmente parado para contemplar Jesus ou apenas ouvido falar dele? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito ler sua resposta. E olha só, a lição termina com um convite poderoso. Parar, silenciar e deixar Deus falar ao coração. Quando fazemos isso, percebemos que crescer espiritualmente não é sobre aparecer, mas sobre diminuir para que Cristo cresça em nós. Por isso, o apelo de hoje é simples e profundo. Reserve um tempo. Ainda hoje, abra sua Bíblia, ore e contemple Jesus. Porque quanto mais você olha para ele, mais você é transformado. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de sexta-feira, dia 17 de abril. A primeira frase é: dia após dia, Jesus era atento às necessidades daqueles que estavam ao seu redor. Cheio de compaixão, via as multidões como ovelhas sem pastor. Isso nos ensina que devemos olhar para as pessoas como Jesus olhava, não com julgamento, não com superioridade, mas com compaixão. Precisamos ter o desejo de ajudar, de cuidar e de conduzir essas pessoas para mais perto de Deus. Agora me conta aqui nos comentários, você tem conseguido olhar para as pessoas com esse olhar de compaixão? Bom, a segunda frase é: quando olhamos para Jesus, tudo mais perde importância, inclusive nós mesmos e qualquer ideia de grandeza pessoal. Aqui aprendemos que quanto mais contemplamos Cristo, menos espaço o orgulho tem em nossa vida. O foco deixa de ser o eu e passa a ser totalmente ele. A terceira frase é: Jesus, que nome lindo e poderoso. Ele é o exemplo perfeito da humildade. À medida que conhecemos mais sobre ele e que entendemos o que ele fez por nós e deixamos que suas palavras de vida preencham nossa mente, reconhecemos o quanto somos orgulhosos e pecadores. Isso nos mostra que conhecer Jesus de verdade nos leva à humildade. Não tem como contemplar Cristo e continuar o mesmo. Se essa lição falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Você já percebeu que quanto mais nos aproximamos de Jesus, menos vontade temos de nos exaltar? Estamos na lição de sexta-feira, 17 de abril, nosso estudo adicional. E ele traz um ponto muito profundo. Quanto mais contemplamos a pureza de Cristo, mais reconhecemos nossa própria condição. Ellen White destaca, no estudo adicional, que aqueles que são considerados santos no céu são justamente os que menos falam de si mesmos.
Isso quebra completamente a lógica humana, porque o mundo valoriza quem aparece, quem se exalta, mas o céu valoriza quem se humilha. Outro ponto forte é que Deus não mede uma pessoa pela posição, riqueza ou capacidade, mas pela sua união com Cristo. Ou seja, o que realmente importa não é o que você tem ou quem você é aos olhos dos homens, mas o quanto você está ligado a Jesus. E aqui está um alerta sério. Quando o ser humano começa a se achar indispensável, Deus permite que ele seja colocado de lado. Porque no reino de Deus, ninguém cresce se não for pela humildade. E a lição termina nos chamando a uma mudança de coração. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver a verdade. Então o apelo da semana é claro, peça a Deus um coração humilde, simples e dependente, porque a verdadeira grandeza não está em se exaltar, mas em estar unido a Cristo. Que lição maravilhosa dessa semana, que lição estupenda, que coisa linda, que delícia que foi poder estudar essa lição com vocês. Quanto aprendizado. Agora se preparem, porque as próximas lições, elas vão nos trazer algumas situações. Bom, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu quero que você continue conosco aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, porque quando você ativa as notificações, todos os dias, às 5 horas da manhã, quando eu acabo de postar o vídeo, vai um alerta lá no seu celular de que o vídeo já está lá para você estudar a lição junto comigo, tá bom? Combinado? Forte abraço, Deus abençoe e até o estudo da próxima semana.